Conforme prometido para vocês, Renato Rodrigues, ao vivo aqui com a gente no Meu Timão. Perfeito. Oi. Renato, velho, muito boa noite. Obrigado por topar o convite para trocar uma ideia aqui com a gente, viu? Ah, não, sem erro. Desculpa aí a correria, cara. Inclusive, eu nem tô em casa. Eu vim pegar meu filho, tô na casa da ex-mulher fazendo live, ó. Que fase. É, pra você ver, mano. Comprometido com nós, velho. Pô, primeiro você se apresentar pra rapaziada. Eu coloquei você aqui como um cara que trabalhou com o Fernando Lázaro, um cara que teve ali no dia a dia com ele, mas hoje você trabalha com comunicação, tá na ESPN. Fala um pouquinho de você aí pra nós. Cara, eu sou formado em jornalismo, né? Acho que como vocês também. Mas eu, desde da faculdade de jornalismo, eu fazia cursos, né? De análise de desempenho, de treinador, enfim. E eu sempre fui muito para essa área. Os meus textos, quando eu trabalhei no Lance, por exemplo, trabalhei com o Vessone no Lance um tempão. Quando eu trabalhei no Lance, os meus textos já eram muito nessa linha. A parte tática do jogo, de analisar. E aí, nisso, eu trabalhei no Corinthians, né, no Cifute, por 2 anos e pouquinho, onde o Fernando Lázaro foi o meu superior, né? Ele era meu chefe ali, que ele era o analista que cuidava do setor e que fazia essa comunicação com a comissão técnica, né? 2014, 2015. Aí eu saio de lá depois do título brasileiro de 2015 e vou para a ESPN para criar o departamento de análise na ESPN. E aí entrava nos programas para fazer análise, aí um falta você entra, outro falta você entra. E aí faz um tempinho já que eu sou agora realmente comentarista dos canais de ESPN. Renato, muito boa noite. Marcelo Becker falando. Então vamos começar. É um prazer conversar contigo, primeiramente. Começar sobre esse Fernando Lázaro no Corinthians. De forma ainda bem abrangente, para a gente entrar no assunto do que você imagina que o Fernando pensa ou não de futebol. Como você recebeu a notícia Fernando Lázaro será o novo técnico do Corinthians? Claro que eu acho que todos nós ficamos um pouco surpresos, mas você que trabalhou com o cara, pô, o Fernando tem capacidade, pô, o Fernando poderia ter começado de um outro nível, categoria de base ou um clube menor. Como que o Renato lá naquele domingo de manhã estava fazendo uma carne, tomando um negocinho e viu a sireninha do Corinthians falando de Lázaro? Cara, pior que nesse domingo eu não tava não, mas que pena. Normalmente eu tava. Mas então, cara, assim, eu acho que a primeira questão que você falou, surpresa, porque a gente falava de uma saída do Vitor Pereira, do jeito que foi, enfim, acho que vocês já xingaram bastante, acho que até torcedor de outros times ficaram meio assim, pá, né, pô, mano, o que esse maluco tá fazendo? Então, de uma saída do Vitor Pereira para nomes que a gente ouviu ali, Vojvoda, Kudê, os caras que estavam no mercado, né, do Corinthians mesmo, eu não cheguei a ouvir nada, para um cara que é uma aposta. É uma aposta. Quando a gente vai começar o ano, eu vejo uma situação muito parecida com a do Silvinho, por exemplo. É claro que tem algumas diferenças, digo só a questão de ser uma aposta mesmo, não? Eu acho que eles, como perfil, eles são bem diferentes em vários aspectos, a gente vai falar um pouco disso. Mas me surpreendeu. Agora, eu tenho total convicção de que o Fernando é um cara extremamente preparado para assumir uma bucha dessa, porque é uma responsabilidade gigante. É um cara e assim, que eu torço muito para dar certo, independente se fosse no Corinthians. Se ele fosse anunciado pelo Atlético Paranaense, eu ia torcer muito por ele, porque é um cara que, primeiramente, pessoalmente me ajudou muito, e segundo, porque é um cara que se prepara, porque é um cara, sabe, dedicado, é um cara que trabalha sério, e eu acho que o futebol brasileiro precisa disso cada vez mais. Quem me acompanha aí nos programas, nas minhas redes sociais, sabe que eu tenho meu time, mas a minha torcida hoje é muito para trabalhos que são bem feitos, com caras profissionais, que isso dê certo. Eu não quero mais aquele treinador aleatório, aquela coisa que acontece de qualquer jeito acontecendo. Então o Fernando ganha oportunidade num clube onde ele está dentro do clube desde moleque, onde o pai dele é quem é, né? Muito se fala do pai dele dentro de campo, mas fora de campo é um senhor, o trabalho que ele faz, não sei se vocês sabem, na Fundação Casa, do Zé Maria, é um dos negócios, eu fui fazer uma pauta lá quando eu trabalhava no Lance, uma das coisas assim, mais sensacionais que eu vi na vida de um cara do tamanho dele fazendo. Então, independente de onde ele estivesse, eu torceria muito. Sei que é um cara preparado, é um cara que conhece o clube, que conhece tudo ali, mas assim, é uma bucha gigante assumir um Corinthians e agora ele vai ser testado. Agora ele, durante todo o tempo, ele esteve nos bastidores. Agora ele vai ter que demonstrar outras características para se dar bem.
Cara, durante sua resposta você comentou que ele tem um perfil diferente do Silvinho. Você trabalhou com o Silvinho, né? Inclusive no tempo que esteve no Corinthians, não diretamente ali. Mas desenvolve um pouco disso, cara. Por que ele é diferente do Silvinho? Pelo menos para eu que vejo de fora, eu vejo o Silvinho muito mais como um cara pilhado, assim, compenetrado. E o Lázaro como um cara tranquilão. É mais ou menos isso? Como é o perfil do Lázaro, cara? Trabalhei com o Silvinho também, enquanto o Silvinho era auxiliar. E quando eu falo em aposta parecida com o Silvinho, eu falo de uma aposta que faz sentido. São caras que se prepararam para estar onde estão. Dar certo ou não, apesar de eu não achar que o Silvinho deu tão errado assim, eu entendo que algumas questões do trabalho sim faltaram, mas acho sim, particularmente, que o tamanho que a parada tomou foi bem justo. Eu achei bem, em alguns momentos até muito escroto a forma como foi tratado o Silvinho. Quando eu falo em semelhança, é isso. Tem profissionais que não têm experiência de estar no front, mas tem uma experiência de bastidor muito grande, tem preparação. Agora, como pessoas, é o que você falou. Eles são água e vinho. O Silvinho é muito Tite na forma de ser assim. Muito pilhado, muito ansioso, até mais. O Silvinho, às vezes, você fica até meio louco com ele, porque ele é muito acelerado, muito pilhado. O Fernando já é um cara, uma vibe muito mais tranquila, muito mais de fala mansa, de diálogo. Essa é uma questão que vai pesar, porque você ser um cara de fala mansa, de ser mais tranquilo no bastidor, por uma abordagem, é uma coisa. Você sendo o homem, o líder da parada, pode ser outro. Então, em questão de perfil é isso. Eles são muito diferentes como pessoas assim mesmo. Renato, em relação ao campo e bola, cara, a gente tem esse recorte de Fernando Lázaro técnico por 7 jogos, onde alguns adversários não eram de um nível que a gente está acostumado aqui na primeira prateleira do Brasil, do futebol brasileiro. E também eu penso que uma coisa é você assumir sabendo que você vai ficar no máximo um mês e meio e vai sair fora. Outra é você começar uma pré-temporada no 14 de dezembro e com a ideia de concluir ela, obviamente. Aquele recorte dos jogos do Lázaro interino, tem como a gente usar aquilo como base sobre o que o Lázaro pensa de jogo e o que ele vai tentar implementar nesse Corinthians? Ou você acha que não? Agora a realidade é diferente, antes ele era interino, um grupo de jogadores. Hoje ele é efetivado e outro grupo de jogadores. E queria saber se você tem uma pista de esquema tático, marcação, o que pensa, pressão é um cara alta, que pressão mais baixa, joga com a bola média. no pé, mais ou menos nessa linha do Becker aí. Cara, eu tô muito com você e não acho que é uma amostra definitiva. Porque é o que você falou, ali ele tá num processo de entregar um bastão, de ajeitar e de um tempo onde você não desenvolve quase nada de um trabalho. Não acredito em ideias muito bem marcantes de um trabalho de tão poucos jogos. Ainda mais numa condição de entregar esse trabalho para outra pessoa. E eu acho que não é por aí que a gente tem que tentar desvendar o que pensa o Fernando. Até porque ele não tem um trabalho anterior para a gente olhar. Então, por isso que eu falo em aposta. E entendo que até ele ache isso. Eu acho que ele, se ele estivesse me escutando agora, ele não. Como eu disse, para mim é uma aposta que faz sentido. Para mim é muito melhor essa aposta do que trazer um medalhão brasileiro, que é tudo no vamos, e pagar uma milha por mês aí. Então, para mim é muito mais válido do que trazer alguns profissionais que eu particularmente não gostaria. Agora, para pensar em Fernando Lázaro, a minha referência é Tite. O tempo que o Fernando bebeu da fonte Tite e características de trabalho e organização de trabalho, para mim o Fernando é um discípulo do Tite. Ele vai fazer igual o Tite? Acho que não. Acho que todo mundo tem sua assinatura. Ele é um cara que consome muito futebol e tenho certeza que é um cara antenado, que vai colocar outras coisas e vai ter que se adequar à característica de elenco. Acho que isso é muito importante. A gente pode até falar um pouco mais disso. O elenco do Corinthians é muito atípico. O Vitor Pereira sai do Corinthians por motivos e um deles é a questão do perfil do elenco. O futebol que o Vitor Pereira queria praticar no Corinthians, esse elenco não entrega. Ponto. A gente pode até falar mais disso.
Então, para mim, o Fernando vai muito numa linha de Tite, de linha de 4 muito forte, de pensar em sistema entre 4-2-3-1 e 4-3-3, em trabalhar, sim, as variações em fase ofensiva e fase defensiva. Agora, eu não consigo imaginar, porque o Fernando, ele não só trabalhou com o Tite na primeira passagem, se eu não me engano, que o Fernando está no Corinthians há muito tempo. O Fernando 20 anos. É o primeiro cara do Cifute. Depois é o Luiz Felipe, que está no São Paulo, enfim, outros caras. Mas eu vejo muito a linha de trabalho, a filosofia, a maneira de tocar o trabalho também, até a questão de trato com os jogadores, muito Tite, muito mesmo. Tenho certeza que ele bebeu de outras fontes, porque ele esteve com outros treinadores de qualidade, mas o Tite não só trabalhou com ele no Corinthians, levou ele para a seleção, estava levando de novo agora para a Copa. Então eu acho que é muito nisso, assim, buscar um futebol equilibrado, futebol competitivo e de defesa muito forte, que é o que a gente vê nessa seleção, por exemplo, uma seleção que ataca muito, mas que tem uma defesa muito forte. Então, assim, para mim o Fernando, a grande referência dele é o Tite. Eu acho, né? Nunca escutei isso dele. Renatão, e Thiago Largue, auxiliar técnico? Ia perguntar isso aí. O que a gente pode esperar do Largue? Cara, as referências que eu tenho do Largue são muito boas, cara, de verdade. De verdade. Inclusive, o trabalho do Largue no Atlético Mineiro tem bons momentos. E o Largue super novo. Subiu muito rápido. Eu não sei nem se ele estava pronto para assumir uma bucha tão grande. O Fernando me parece que tem um lastro maior. Mas o Largue é um cara que acho que pode acrescentar bastante, cara. É um cara de ideias novas e tal. A minha questão é muito essa, sabe? Você ter um auxiliar e um treinador onde tem jogadores que têm praticamente a sua idade, se não mais velho, se eu não me engano. Não sei. Se vai ter alguém mais velho no elenco. Agora, quando eu vi o nome do Largue, assim, interessante ele dando esse passo para trás, né? Porque ele foi treinador, inclusive Atlético Mineiro, Goiás, se eu não me engano, né? Ele passou. E agora ele dá esse passo para trás. E assim, é um cara que, para quem estuda futebol e conversa com o pessoal de análise e tal, todo mundo fala super bem, assim, conceitualmente e tal, enfim. Para mim é mais a questão da cancha, assim, o tamanho que esses caras têm no futebol. Apesar de eu achar que liderança não tem muito a ver com grito, com idade, a minha liderança é outra parada. E eles demonstrando conteúdo, o jogador respeita pessoas que têm conteúdo. O jogador pega o primeiro, o segundo treino e fala, pô, esse cara sabe dar treino, esse cara tem conteúdo, pô, a preleção desse cara é boa. Aí aquilo também, em uma semana, se o jogador vê que é ruim, eles já se arrumam eles mesmos e falam, vamos fazer do nosso jeito. Cara, você falou sobre o elenco do Corinthians na sua resposta. O que falta pro elenco do Corinthians hoje pra gente falar é um time competitivo? Porque o Vitor, ele fica praticamente o trabalho todo falando em falta de profundidade de opções, né? Em ser um time com uma idade acima do que ele gostaria. O que falta para esse time do Corinthians conseguir se estabelecer de fato como um elenco que consegue competir em mais de uma frente? E já emendando na mesma, Renato, o Fabiano perguntou o que falta ao elenco do Corinthians, e com esse elenco, que modelo de jogo seria o ideal? Que modelo de jogo eficaz do Renato, no caso. Pode a previsão? É do Renato. Se o Renato Rodrigues fosse lá o técnico do Timão, ia estar tomando bronca do chat inteiro. Mas que modelo o Renato tentaria pôr com esse elenco que o Corinthians tem agora? E pode pôr o Romero nele, se você quiser. Pode pôr. Eu acho que ajuda. Eu tenho muito corintiano que fica bravo comigo. Eu acho que o Romero ajuda. Vamos lá. O primeiro ponto. Cara, para mim não justifica o que o Vitor Pereira fez. Para mim é uma palhaçada, uma sacanagem gigante. E seria se ele fizesse com o Flamengo, com o Palmeiras, com qualquer time. Qualquer pessoa que fizesse. Inclusive, eu até uso isso como argumento. O que o Jorge Jesus fez com o Flamengo também foi uma puta palhaçada. Enfim, não tão grande que nem a do Vitor Pereira, mas foi também. O que o Rueda fez com o Flamengo. Esse tipo de atitude, para mim, não cabe. Porém, entretanto, as críticas que ele fez em toda a temporada com relação ao elenco está muito correto. Muito correto. Futebol de alto nível hoje é intensidade de jogo.
é resistência. O jogo é muito físico. A gente está vendo uma Copa do Mundo, por exemplo, vocês estão... Não precisa ser um estudioso do futebol para você ver o quanto a exigência física ela pega. Olha para o rival, Palmeiras. Olha a faixa de idade dos principais pilares do Palmeiras. Scarpa, Rafael Veiga, Rony. Até o Dudu tem 30, né? Gustavo. Eles estão entre 25 e 30, que é o ápice físico de um atleta de alto nível. Ou seja, esses caras conseguem te entregar uma rotação de jogo muito maior. Consegue pressionar lá em cima e se precisar retornar. Então, quando eu olho para o elenco do Corinthians, aí a minha crítica vai para o outro lado. Diretoria. Porque, assim, é uma diretoria que a gente está vendo tentando arrumar a conta e tal, mas é a mesma gestão que trouxe a paz de gato pingado, que está emprestado, recebendo salário parte do Corinthians, e o momento financeiro do Corinthians tem muito a ver com isso. Tem muitos jogadores sem pé nem cabeça que tem contrato do Corinthians. E muitos deles com contrato longo, contrato grande, um Luan da vida. O Luan o Luan já foi um grande jogador, mas era muito claro que ele estava num declínio físico, que ele é um jogador que ficou sem função no futebol atual. Que o Luan não é 9, ele não é ponta, e não é todo time que joga com um atacante atrás do centroavante. E na intensidade que ele entrega, ele não vai jogar. Então, para mim, o grande problema do Corinthians tanto é que quando é que o Corinthians melhora? Quando ele tem um Fausto Vera, energia, e o Will Roberto. Pressionar, incomodar, ter movimento de profundidade, ter infiltração. Então, o Corinthians tem uma sobrevida na temporada quando ele passa a ter mais energia, mais intensidade. E aí você olha para o elenco, muita gente no mesmo setor. Juliano, Renato, Paulinho, que volta na próxima temporada. E assim, muito corintiano ficou bravo comigo. Eu falei, esse time de videogame não vai jogar, rapaziada. Vocês estão achando que é o quê? E assim, o Renato vai ter um ano a menos do que em janeiro do ano passado. Tem isso. O Juliano, a mesma coisa. Então, para mim, o Corinthians é um elenco. Até a chegada do Yuri e do Fausto, um elenco com jogadores num declínio físico, que são as referências técnicas da equipe, e eles são os melhores jogadores do grupo. E da outra parte, jovens que ainda estão no espaço de transição, que ainda não são jogadores profissionais totalmente. Então, por isso ficava nesse vazio. Por exemplo, a resposta que o Duqueiroz dá no ano, para mim, é muito boa para um primeiro ano firme dele de profissional, com sequência. Para mim, a resposta... Muito corintiano não gosta dele, mas eu acho que para um segundo ano de um jogador que vem da base, que na base não era um dos caras mais hypados, achei o primeiro ano dele muito bom. Hoje o Du, para mim, já não está mais na transição, é um jogador que você conta no grupo. Então é um grupo com dois extremos muito complicado, porque você tem que fazer a gestão da energia dos mais velhos e você tem que apostar muito em jovens que não estão. O que o Adson oscilou no ano, entendeu? Que eu acho bom jogador, mas não acho que é um jogador de top de linha. O Rony é um jogador que te entrega em alguns aspectos e outros não. Aí tem o Robert Renan que te entrega muito rápido. Que para mim é um jogador que se você colocar em 2023 para jogar, você vai vender pelo dobro. Então é um dilema. E aí você pega o Vitor Pereira que quer pressionar lá em cima, jogar nessa intensidade alta, você mata o Renato. O Renato cai duro no campo, coitado. Ele não vai jogar mais assim. Então o Fernando vai ter que achar um modelo que vai fazer essa gestão de pressão. Saber os momentos de pressionar um pouco mais alto, os momentos de ficar um pouco atrás. Só que quando você fica atrás também, não dá para você contar com o Renato para fazer a transição. Você não tem escape de velocidade. Você tinha o Mantuan, por exemplo, você consegue, numa saída rápida, dar uma chegada no adversário. Então, o Romero pode ajudar nisso ou não? Quem? O Romero. O Romero, a gente imaginando ele fisicamente bem, sim. Eu acho que ele é um cara que entrega mais intensidade. Só que a gente tem que lembrar que o Romero já também tem um pouco mais de idade, tem 30 anos. Eu até dei uma olhada nele no Messi, estava jogando numa intensidade alta, mas assim, a gente vai ter que ver como que vai ser. Então, o Corinthians tem que urgentemente, o mercado do Corinthians tem que ser jogadores numa média idade.
Só que é aquilo, esses jogadores são os mais caros, os que os clubes mais competem para ter. Então, você pega o Palmeiras, por exemplo, o Palmeiras não está contratando jogador dessa idade. O Palmeiras está apostando em jogadores ali num final de transição e terminando de lapidar. O Rony, no começo, o Palmeiras odiava. O Veiga precisou sair emprestado para voltar. O Zé Rafael demorou para encaixar. Então, esse jogador pronto, o Rafael Veiga do Palmeiras hoje, o Duqueiroz hoje, se a fosse buscar um Duqueiroz no mercado, ele é caro. Então você tem essa opção. Você espera esse jogador terminar de maturar e se desenvolver, ou você vai no velho que está com o contrato encerrando. Entendeu? Então é um dilema muito grande, cara. É muito complicado. Eu acho que o Fernando vai ter que ficar no meio termo. Equilíbrio, como diz o Tite, que é pra mim, o padrinho dele. Cara, você falou de Romero, você acompanha bastante futebol argentino, pelo menos acho que até comenta na ESPN. Deve ter visto o Romero jogar no São Lourenço, comentou também que viu ele jogar no Cruz Azul. E às vezes, cara, quando anuncia essas contratações, rola muita mentira contada 1000 vezes que vira verdade. Então aqueles papos, pô, o Romero agora ele é mais técnico do que era antes, o Romero agora ele é um 10, o Romero joga de centroavante. O que você viu desse Romero entre a saída dele no começo de 2019 e essa iminente volta dele para 23? Assim, cara, ele chegou no São Lourenço com um peso muito grande. O São Lourenço é um grande clube da Argentina, mas está uma pindaíba desgraçada. Tanto é que ele e o irmão chegam com os maiores salários do elenco. Ou seja, o Romerinho do corintiano aqui era uma coisa, era o trabalhador, era o cara que ajudava. Eu acho que é assim que tem que olhar. E muita gente pergunta, você traria? Eu falo, depende. Quanto que é o salário? Quanto que é a comissão? Porque assim, quanto que é a luva? Porque esse papo de jogador de graça não tem. É grana. É grana, vai grana. Agora, no São Lourenço, a estrutura de time não ajudava, e no Cruz Azul vira um pouco mais trabalhador. Aí ele ficou mais técnico, menos técnico. Assim, eu nunca achei ele um primor fisicamente, mas ele não é essa bosta que muita gente pinta também, não. Acho que era um jogador que tinha soluções no jogo ali, que teve um problema no começo de adaptação e que ajudou bastante, cara. O corintiano que torce o nariz, acho que é meio ingrato, assim, entendeu? Eu entendo quando o corintiano fala assim, mas, pô, se apegar esse negócio de pegar e retrazer um jogador do passado de novo, até concordo, mas é o que tem, né, velho? Assim, infelizmente, Corinthians, São Paulo, Santos, até pouco atrás, tempo atrás, Botafogo, Vasco, é o que dá. Esses clubes se colocaram numa situação administrativa de que eles não vão brigar no mercado com os pica que estão organizados, entendeu? E pra mim isso tem que ser cobrado muito mais do que xingar o Silvinho, xingar o Vitor Pereira. Tem que xingar porque realmente ele ramelou, mas assim, por que o Corinthians está nessa situação? Por que o clube não consegue investir? Por que se chegar uma proposta de 7 milhões pelo Robert Renan, os caras vão dar graças a Deus e vão mandar e não vão brigar por 15? Porque é essa gestão. Esse para mim é o ponto. O Duílio, aqueles memes e tal, legal. Mas essa gestão tem suas partes boas? Tem. Eles ganham muita coisa com essa gestão, né? Só vai trocando um pelo outro. Mas tem também muito erro. E aí agora você se vê nessa situação. Você olha para o mercado, você pensa, preciso trazer um jogador de beirada. É o que tem. O São Paulo no ano passado precisou trazer o Marcos Guilherme. Com todo respeito ao atleta, enfim, acho que em algum contexto serve, mas a gente viu que não. Então fica muito naquele sentido de não vem o plano A, não vem o plano B, não vem o C e vem o D. E o D normalmente vai ter uma qualidade bem menor do que o A. Renatão, para a gente encerrar rapidinho aqui. Então, se eu pedisse para você... Eu tenho uma contratação só para fazer para o Corinthians. Não precisa dizer nomes. Para qual função, qual posição você diz, gasta essa uma bala nisso? Qual é a maior carência do elenco do Corinthians? Cara, depende da bala. Se a bala for grande, tem que ir dentro do Yuri Alberto. É ficar no Yuri. Porque, mano, o Yuri é um jogador diferente, cara. Pro mercado sul-americano.
Eu vou te falar, eu acho que é até um pouco ilusão a gente ficar pensando em permanente, viu? Que seria um negócio, assim, muito maluco, de deixar o Mantuan, sei lá, dar um pedaço de Parque São Jorge, sei lá o que os caras iam fazer. Porque, mano, você tá falando de 20 milhões de euros, mano. É muita grana. Quem gasta no Brasil, só quem gasta no Brasil é o Flamengo. Só. E já não quis gastar no Gerson. Certo? Já não quis gastar. Porque travou porque os franceses queriam mais, queriam que eles pagaram. Se eu tivesse essa bala, era no Yuri. E ele tem mercado em outras ligas, não só na Rússia, né? Tem isso também. Tem esse ponto, sabe? A não ser que o Corinthians faça um projeto com ele, ó, você vai jogar mais 2 anos e ele é um cara com revenda. Ele é um jogador que, se jogar o que ele estava jogando ano passado não, esse ano, é um cara que se revende. Mas, assim, uma posição só é complicado. Eu ainda acho que o Corinthians precisa de um beirado, um ponta, realmente de um tamanho, um cara que realmente se traga, até porque tá perdendo o Vital, né, que é um jogador que quebra um galho ali pelo lado. O Adson... Mosquito lesionado. Mas o Adson acho que é um jogador que, se você trabalhar com calma, ele vai te entregar mais. O Mosquito tem o meu... Acho que pra grupo é bom, mas... Só volta em julho, né, Renato? Quem? O Mosquito? Só volta em julho. Então é mais um motivo. Tem o menino da base, né, o Wesley, que é mais o caso que eu falei pra vocês. Vocês vão botar tudo no moleque? Eu acho que ele até tem qualidade, mas... Enfim, eu acho que é por aí, cara. Por aí. E assim, naquele limite, né? Não pode perder um Renato, não pode perder um Fausto Vera. E assim, tentar ser criativo, né? Colocar algum jogador na pegada, fazer de alguém, enfim. A própria zaga, né? É complicado, porque, o Gil já tá numa situação de declínio físico. O Balbuena já não é o mesmo lá da nossa época que a gente trouxe, quando eu trabalhava lá no caso. O Balbuena foi Cifute? Foi. Quem mais foi Cifute daquela época, Renato? Cara... Romero foi? Era em conjunto, né? Não era um negócio muito... Assim, mas o Balbuena foi um cara que a gente observou bastante, cara. Foi um cara que acabou dando certo. Mas o elenco é complicado, cara. Por exemplo, a lateral esquerda acertou o Bidu mesmo? Tá certo isso daí ou não? Caminhado, parece que vem. Então... Será que vende o Piton? O Bidu eu não sei. Então, eu daria jogo pro Piton. Eu acho que é muito diferente, entendeu? Vai estar desgastado, né? Aí você vai ver de quem que é o Bidu. Se é que vocês me entendem. Entendeu? Essas coisas não conheço que me pegam muito. Da onde está vindo, de quem que é a gente, quem não é, entendeu? Não sei quais são as condições do negócio. Mas se o Cruzeiro não quis recomprar, se o Cruzeiro não quis ficar, por que o Corinthians vai ficar? A gente entendendo que o Cruzeiro é um clube que está saindo de uma Série B, assim, em grandeza gigante. Mas é um time que está saindo de Série B, que vem para uma Série A para brigar forte, para se reconstruir. Então, essas coisas, para mim, no Corinthians que pegam muito, cara. Que pega muito, sabe? Tem muita gente lá que eu trabalhei que eu sou grato pra cacete. E vou ser o resto da minha vida. Mas tem algumas coisas lá que pega mesmo. Renato, antes de você se despedir da gente, cara, pintou um super do Alex Oliveira, mandou um superchat pra gente, perguntando falando que tem vaga na comissão técnica agora, né, com essa troca, se te chamarem, se você toparia. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês, mano. Eu sinto falta, sim, de futebol, de estar ali competindo, isso é meio viciante. Mas, assim, tem gente boa lá, viu, mano? Se esse lance do Rodrigo Santana não fechar aí e tal, mano, eu não sei o que o Corinthians está esperando para subir o Raoni, por exemplo. Raoni é um profissional gigantesco. Para mim, o Raoni tem seleção, né? treinador. O Raoni hoje ele é o Fernando Lázaro do Cifute. Ele é o cara que tá ali no campo e no setor. Ele é o cara que liga as duas partes.
Não sei se ele já tá como auxiliar, eu não falei mais com ele, tá na Copa do Mundo, tá lá com a seleção. Mas, assim, é um profissional. O Raoni é um cara de uma personalidade muito grande, ele é muito trabalhador. Sabe? É um menino com uma história do cacete, muito preparado, é muito ligeiro para observar as coisas no jogo, sabe? Eu acho que nessa brigaiada toda aí deviam subir o cara, mano. O Corinthians devia valorizar esse moleque. Moleque não, que ele tem meia idade mais ou menos, já tá tudo velho. E não é porque eu trabalhei com ele, não, mas é um cara que tem sangue no olho, acho que ajudaria bastante. E assim, cara, eu jamais vou fechar a porta para alguma situação, sabe? Eu gosto de futebol, a minha linha de trabalho é essa, seja no jornalismo, seja dentro do futebol, mas por enquanto, por hora, eu tenho que me assinar SPN. Renato, obrigado pela participação, cara. Eu ia falar pra você divulgar suas redes sociais, o pessoal que quiser acompanhar seu trampo, você tá sempre falando de futebol também, é bem da hora, né? Não, rapaziada, vamos lá, principalmente no Instagram, @Renato_Rodrigues. Tem muito conteúdo lá, faz um ano e pouquinho que eu comecei a realmente dar uma valorizada no Instagram, que era só Twitter aí nas tretas, brigando. Agora no Instagram, tudo que é análise que eu faço na SPN, tem muita coisa de Corinthians, tem de outros times também. Não acho que todo mundo que está aqui só vê Corinthians, acho que tem um pessoal que gosta de ver futebol europeu, gosta de ver os rivais também. Então sigam lá, é a mesma arroba do Twitter e do Instagram. Faz a boa para nós lá e fortalece o trampo, compartilha as paradas. Sempre falo muito isso, rapaziada. Mano, eu gosto muito do seu trampo. Então compartilha, caralho. Porra, dá uma força para nós. Renato, o Brasil é isso. favoritaço na Copa? Não existe favoritaço de futebol não, rapaziada. Futebol você joga, mano. Tá maluco? Esses papos aí não... Mas assim, nós estamos jogando bem, nós estamos e estamos no páreo. Estamos no páreo. O trabalho do Tite é muito bom. Apesar de muita gente torcer o nariz, o trabalho é gigantesco. Não é garantia de bater campeão. Nunca é. Tem todo mundo trabalhando. Tem muita gente trabalhando certo também. Olha o Marrocão que o Marrocão tá fazendo. Puta campanha do caralho. Enfim, acho que a gente tá num caminho, cara. Acho que nos últimos anos a gente nunca esteve tão perto. Agora é aquilo, né? Aquela bolinha faceira no mata-mata pode foder tudo, a gente sabe como é que é. É isso. Obrigado, viu, Renato? Volte sempre aí quando quiser trocar uma ideia, quiser divulgar seu trampo, tamo junto. Obrigado aí por ter colado, viu? Obrigado, Renato. Tamo junto, rapaziada. Fica com Deus aí. Qualquer coisa, Amém. estão ligados que é um salve.